Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. Hoje eu quero chamar a atenção dos amados para que nós possamos meditar um pouco a respeito desse tema. Analisar se nós temos vivido em santidade. Se a nossa vida realmente está de uma forma que agrada o Senhor. Porque é preciso que sejamos santos, porque o Senhor é santo. Levítico capítulo 11, versículo 45, segunda parte. Eu vou ler para os amados. Levítico capítulo 11, versículo 45, segunda parte. Nos diz o texto: portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Irmãos, muitas vezes quando nós falamos em ser santos, falamos em santidade, logo nos vem uma imagem com a coisinha na cabeça, com luzes e outras coisas assim, porque a nossa associação de santidade, de santo, está com uma imagem. Mas na verdade, irmãos, cada um de nós que abraçamos o Senhor como Salvador da nossa vida, cada um de nós precisamos ser santos, vivermos em santidade, porque o Senhor é santo e Ele deseja que sejamos santos. A santidade, irmãos, é um atributo de Deus, pois Ele é puro, Ele é perfeito. Ele é separado e acima de tudo que é mal e de tudo que é imperfeito. Este é o nosso Senhor. Ele é santo, irmãos. Ele está acima de tudo que nós conhecemos, acima do bem e do mal. O Senhor está acima de todas as coisas. Mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, Ele olhou para mim, olhou para você e quer que nós tenhamos essa comunhão também com Ele, que vivamos na presença dEle, que vivamos em unidade com Ele. Mas para que eu tenha essa unidade com Ele, para que eu tenha essa comunhão com o Senhor, eu preciso voltar aos dias da criação, porque quando o Senhor criou o homem, Ele criou a sua imagem, ou seja, Adão e Eva, Adão mais especificamente, foi criado à imagem de Deus. E quando ele foi criado à imagem do Senhor, ele recebeu todos os atributos, todas as qualidades de Deus. E é isso que o Senhor quer que nós hoje, em nossos dias, tenhamos também, irmãos. Que nós venhamos a entender que Deus quer que sejamos santos, que sejamos puros, que tenhamos cada dia mais um coração voltado para Ele, para que assim, irmãos, nós tenhamos essa comunhão íntima com o Senhor. Porque se não houver santidade, se não houver intimidade, se não houver santidade, é impossível que haja intimidade com o Senhor. A Bíblia nos afirma que nós precisamos ser um com Cristo Jesus, possuirmos a mente de Cristo, fazermos a vontade dEle, e quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos ter dentro do coração esta realidade, irmãos, estarmos conscientes que é preciso viver de forma diferente, porque o Senhor nos ordena que sejamos santos, irmãos. A santidade, amados, nos leva a evitar o pecado da mentira, o pecado da fofoca, o pecado do roubo, do adultério, enfim, toda forma de pecado. Quando nós estamos em santidade, quando nós buscamos a presença do Senhor, isto deixa de existir dentro de nosso coração, porque o nosso coração será lavado, será purificado, será restaurado por completo. E ainda, irmãos, essa busca pela santidade é uma ordem de Deus nas nossas vidas, é uma ordem do Senhor para mim, é uma ordem do Senhor para você que nos ouvem, é uma ordem do Senhor. Disse o Senhor: portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. E quando o Senhor ordena, Ele está dizendo: é possível ser santo, irmãos, é totalmente possível. Santidade, queridos, é vivermos separados do pecado, separados daquilo que nos distancia de Deus. Quando nós somos santos, nós teremos os mesmos princípios de Deus, a mesma alegria do Senhor, a mesma paz do Senhor dentro do nosso coração. Você quer ver a
a glória do Senhor? Seja santo. Queres experimentar o poder de Deus? Seja santo. Quer viver uma vida agradável sobre a face da terra? Seja santo, porque esta é a condição, esta é a forma que nos possibilita, irmãos, a nos achegarmos a Deus. Nós temos vivido dias, queridos, em que a igreja tem pregado uma série de mensagens por aí. Nós temos visto que as pessoas têm pregado tudo, e uma das coisas que as pessoas têm pregado é que não é mais preciso ser santo. Não é mais preciso ser santo. Nós não vemos mais a igreja falar, deixe o pecado. Não ouvimos mais as pessoas falarem, deixe as más práticas, deixe as coisas erradas. Mas ouvimos as igrejas falar, faça a campanha disso, faça a campanha daquilo. E esquece, irmãos, de falar para o povo, para que entre na cabeça das pessoas que sem santidade nós não movemos o coração de Deus. Se não houver santidade na nossa existência, nós não vamos receber a bênção que Deus tem reservada para nós. Se nós não santificarmos a nossa vida, buscarmos conhecer a Deus, ter intimidade com o Senhor, é impossível estarmos na unidade com Ele, irmãos. Nós podemos fazer qualquer tipo de campanha, fazermos qualquer tipo de oferta, mas se não houver, seu Júlio, se não houver, irmãos, santidade dentro do nosso coração, se não sermos santos, para nada serve, para nada serve. Irmãos, o Senhor quer que isso fique cravado dentro do nosso coração. O Senhor quer que nós guardemos essa realidade, porque é uma verdade para cada um de nós. Quando nós lemos ainda a Bíblia, quando nós vamos na leitura da palavra, vamos meditando na palavra, quando nós vamos lendo e deixando o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, nós vamos deparar, por exemplo, com Efésios capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo afirma: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. São palavras do apóstolo Paulo, amados. Isso nos leva a crer, irmãos, que a santidade é uma qualidade do povo de Deus, é uma marca do povo de Deus. O povo que é santo é o povo escolhido do Senhor, e aqueles que são povo de Deus, esses têm uma marca no seu coração. A marca é a santidade, porque já não vive como vivem as pessoas desse mundo, já não vive segundo este mundo, mas deixaram as coisas no passado e abraçaram as coisas do Senhor e vivem uma nova vida, não mais na escuridão, não mais na escuridão, mas na luz, a luz do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8, vou ler novamente para vocês. Preste atenção na palavra do Senhor. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Ouça o que o apóstolo Paulo fala. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Primeira parte desse texto. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo Jesus é a luz. Cristo é a luz. Aqueles que não vivem debaixo, que não vivem na guarda de Cristo Jesus, estes estão nas trevas, e quem está nas trevas não está em comunhão com Cristo Jesus. É preciso entender, irmãos, que dentro de um ambiente ele está escuro ou está claro. Você não tem como dividir, olha, dessa parte para cá é escuro e dessa para cá é claro. Não é. Quando a luz é acesa, ela ilumina todo o ambiente, ela ilumina todo o local, mas quando apagamos a luz, a escuridão também toma todo o espaço, irmãos. Toma todo o espaço. E o apóstolo Paulo diz: antigamente vocês viviam na escuridão, nós vivíamos na escuridão, vivíamos no pecado, porque não conhecíamos a Cristo Jesus, não sabíamos quem era Cristo, mas um dia fomos lavados no sangue do Senhor. Ele nos chamou, irmãos, lá do pecado, nos chamou lá das trevas, nos tirou dos caminhos errados em que nós vivíamos, os caminhos da mentira, da falsidade, da bebida, enfim, do pecado. O Senhor nos tirou do pecado, nos trouxe, irmãos, para a luz. A Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus.
Fomos lavados e comprados pelo sangue de Jesus. E nesse texto o apóstolo Paulo continua dizendo: mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, segunda parte. Mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. E para estarmos na luz, irmãos, nós precisamos ter dentro da cabeça, gravado aqui dentro, para jamais esquecermos. Para estarmos na luz, é preciso estar em santidade. Vivendo em santidade, as coisas ruins precisam ser arrancadas do nosso coração, a semente ruim precisa ser retirada do nosso coração, os maus costumes, eles precisam ser retirados da nossa vida, porque já não estamos no mundo das trevas, mas fomos comprados, retirados de lá por Cristo Jesus e colocado no reino da luz. Oh, glórias! E quando nós estamos no reino da luz, aí sim vem a bênção de Deus na vida da gente. Aquele que era triste, deixa de ser triste, porque a alegria do Senhor entra no coração. Aquele que estava enfermo é curado pelo Senhor, porque o Senhor é quem cura os seus. Aquele que vivia de uma forma abatida, talvez na depressão, sei lá, vivendo jogado pelos cantos dessa vida, o Senhor tira e coloca no lugar de honra, porque o Senhor honra os seus. O Senhor tem prazer em honrar os seus servos, e Ele coloca aqueles que são dele no reino da luz. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, que já não estamos lá nas trevas, mas que estamos agora na luz, na luz, na luz, irmãos. Dê glórias ao nome santo de Deus, glórias ao Senhor, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, porque Ele nos tirou das trevas, irmãos, e nos colocou na luz. Oh, glórias ao nome santo de Deus, glórias ao nome santo do Senhor. E o apóstolo continua dizendo: por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, terceira parte do versículo. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. A nossa vida é nova. A Bíblia diz que somos feitos em novas criaturas. Fomos feitos em novas criaturas. Nós somos novinhos porque o Senhor nos restaurou, nos resgatou, nos renovou, e o Senhor colocou diante de nós princípios, e esses princípios estão aqui na palavra. E a Bíblia diz para alguns: errais por não conhecerdes as Escrituras. E nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, conhecer o ensinamento de Deus, para que vivamos na luz, povo dos céus, para que vivamos na luz. Procure conhecer Deus, procure viver em intimidade com o Senhor, procure estar em comunhão com o Todo-Poderoso, procure andar cada dia mais na verdade do Senhor, porque Deus quer te abençoar. Porque Deus quer fazer você prosperar nos teus caminhos, porque Deus quer te encher com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele quer arrancar o teu rancor, arrancar a tua mágoa. Deus quer arrancar a tua velha vida, Deus quer arrancar a tua velha natureza. Deus quer mudar você e fazer você cada dia mais feliz na presença dEle. Porque recebemos em nosso coração o Espírito Santo, e é o Espírito de alegria, e esse Espírito é derramado na vida daqueles que creem no Senhor, que santificam as suas vidas, que buscam Deus acima de todas as coisas. Irmãos, não há nada melhor, não há nada que seja mais precioso do que fazer a vontade de Deus. Não há nada mais precioso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender esta realidade do Senhor na nossa vida. Eu preciso compreender. Você que me ouve precisa compreender. É preciso pagar um preço. O preço de andar no caminho do Senhor. Esse preço às vezes é um pouquinho caro. Sim, é. Porque Ele exige de nós uma mudança de vida. Ele exige de nós uma transformação, irmãos. O Senhor exige de nós que nós sejamos renovados por completo. E essa renovação, ela obriga-nos a tirar do nosso corpo algumas coisas que estão grudadas na nossa carne. Eu preciso arrancar. E quando eu arranco o pecado, eu arranco o prazer nas coisas ruins. Quando eu arranco aquilo que não é de Deus, às vezes dói, porque está grudado na gente.
Está grudado, irmãos. Está grudado na gente. Quando vocês colocam um esparadrapo, por exemplo, sobre uma ferida, aí você resolve tirar aquele esparadrapo. Dói um pouquinho, não dói? Sai aquela casca junta, dá um grito, ui! Ai! É mais ou menos assim. Quando nós arrancamos o pecado, da nossa vida, é a mesma coisa. Dói, irmãos. Mas o que acontece? Somos curados. E nós somos curados pelo Senhor, porque o Senhor é um unguento que é derramado na nossa vida, que arranca o pecado do nosso ser. Mas eu preciso querer arrancar o esparadrapo da ferida. Eu preciso querer, porque quando eu quero arrancar esse esparadrapo, ele vai doer inicialmente, mas ele será curado, minha vida será curada, meu corpo será curado, e eu farei parte do povo de Deus, e a qualidade da minha vida será a santidade, porque eu terei o sangue do Senhor, a presença de Deus na minha existência. Busquemos, irmãos, cada dia mais estarmos próximos ao Senhor, vivermos com Deus, abraçarmos o Senhor. Oh, não deixe que os probleminhas que o capeta coloca em nossos caminhos faça você tropeçar. Não permita, irmãos, que o maligno venha arrancar você do reino da luz, trazendo-o de volta para as trevas. Não permita, irmãos, não permita que isso aconteça. Mas para que a santidade ela venha cada dia mais ser efetiva, ser uma realidade, ser uma verdade no meu ser, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Eu preciso conhecer Deus. Eu só posso ser amigo de alguém se eu conheço esse alguém. Eu só posso receber benefícios de alguém se eu conheço esse alguém. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ainda o apóstolo Paulo dizendo: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Queres conhecer a verdade de Deus? Queremos conhecer a verdade de Deus. Precisamos conhecer a palavra, a escritura sagrada. Queremos conhecer Deus, precisamos conhecer a Sagrada Escritura, irmãos, porque ela é útil para ensinar a verdade a respeito de Deus. Mas o apóstolo Paulo não para e continua dizendo: também é útil para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Ouça, irmãos, todas essas coisas só é possível na vida da gente quando eu passo a conhecer o Senhor. Eu preciso querer conhecer o Senhor, porque a partir do momento que eu procuro viver em intimidade com o Senhor, viver em comunhão com Deus, as verdades que o apóstolo Paulo nesse texto fala, torna-se uma realidade dentro do meu coração, dentro da minha mente, na minha vida. E isso se estende à minha família, aos meus amigos, ao meu local de trabalho, porque as pessoas olharão para mim e enxergarão em mim Cristo Jesus, porque eu serei segundo Jesus Cristo. A minha palavra será uma palavra boa, segundo a palavra de Cristo. As minhas ações serão uma representação de Cristo Jesus. Tudo quanto eu tenho será semelhante a Cristo Jesus, porque eu vou me espelhar em Cristo e vou refletir Cristo Jesus no meu dia a dia. Mas vamos ler novamente 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e vamos deter em partes desse texto. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo afirma que a palavra de Deus é verdadeira, inspirada por Deus. Ela é verdadeira, ela é real, nela não há dúvida. Se é inspirada por Deus, porque ela veio do Senhor para o homem. A palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. A palavra de Deus é inspirada por Ele e é útil para ensinar a verdade. Nela conhecemos a verdade a respeito de Cristo. Nela conhecemos a verdade a respeito da salvação e também conhecemos
conhecemos a verdade a respeito das trevas e dos espíritos imundos, e nós precisamos estar atentos, irmãos, porque a Bíblia nos diz que o inimigo, que o diabo anda ao nosso derredor, querendo nos destruir, querendo tocar na gente, mas quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos qual a artimanha do maligno e estaremos preparados para enfrentar o diabo de frente e dizer para ele: debaixo dos meus pés, em nome de Cristo Jesus, porque é assim que a palavra de Deus ensina. Nos fala ainda, irmãos, que a palavra de Deus é útil para condenar o erro. Por que condenar o erro? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela nos mostra o caminho no qual nós devemos andar e nos mostra também o que é certo e o que é errado. E quando eu amo o Senhor, eu vou deixar que essa palavra entre no meu coração, e quando ela entra no meu coração, eu vou optar por aquilo que é certo, porque aquilo que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que desagrada ao meu Senhor, e eu não quero desagradar ao meu Deus, porque eu quero viver na presença do Senhor. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: a palavra de Deus é útil para corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. Quando nós mergulhamos na Bíblia, quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, nós vamos aprender de Deus o que Ele quer de mim, e também eu vou aprender a maneira certa de viver. Eu saberei, irmãos, com quem devo andar, como devo proceder, onde devo estar, como não devo estar, como não proceder, porque a palavra do Senhor, ela traz toda a revelação necessária para que eu dê um testemunho digno do Senhor na minha rua, na minha família, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Porque é assim que o Senhor faz. Uma vez que essa palavra entra em nosso coração, uma vez que ela entra, é o suficiente para que ela fique cravada aqui dentro pelo resto dos nossos dias, e nós não vamos mais esquecer. 2 Timóteo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo continua dizendo: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu quero estar preparado para fazer boas ações, para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que abraçar essa Bíblia, deixar que ela entre no meu coração. Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso amar o Senhor, amar a palavra de Deus. Eu preciso cada dia mais procurar conhecer Deus. Se eu não sei ler, eu procuro conhecer Deus de outra forma. Se eu não sei, se eu não tenho acesso às informações da palavra, eu procuro conversar com alguém, eu procuro buscar de alguém, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que me deixar envolver por aquilo que é do Senhor. A Bíblia diz que devemos buscar as coisas lá do alto, não é assim? Buscai as coisas lá do alto. Irmãos, este é um mandamento de Deus para a nossa vida. Esse é um mandamento do Senhor para cada um de nós sobre a face da terra. E quando nós assim vivemos, estamos evidenciando que somos santos, que a santidade do Senhor, ela toma conta da nossa vida, toma conta do nosso coração, e as coisas ruins ficam em segundo plano. As coisas ruins nós jogamos fora, as coisas ruins que não são de Deus, nós descartamos no saco de lixo e mandamos para fora da nossa vida. É assim que Deus quer, irmãos. É assim que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse dessa realidade de Deus. Porque quando nós tomamos posse dessa realidade de Deus, nós faremos todas as coisas para a glória do Senhor. Nada para a nossa glória, irmãos. Nada para a nossa glória. Quem fale, fale para a glória do Senhor. Quem trabalhe, para a glória do Senhor. Quem tenha amizade, para a glória do Senhor. Quem tenha família, para a glória do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 11. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus.
Ouça, irmãos, com atenção. A Bíblia diz que aqueles que abriram os seus corações, abraçaram a Deus como Senhor e Salvador, que foi retirado das trevas, que foi retirado pela sua misericórdia do reino das trevas, que vieram para o reino da luz. A Bíblia diz que essas pessoas terão as suas vidas cheias de boas qualidades que só Jesus pode produzir, que só Jesus pode colocar dentro de nós, e essas boas qualidades é para a honra e para a glória de Deus. Amados, a palavra de Deus nos leva a viver de forma diferente desse mundo. A palavra de Deus nos leva a viver de forma diferente. Eu não vivo mais segundo aquilo que esse povo aí fora ensina. Eu não vivo mais segundo aquilo que esse povo aí fora faz. Mas tudo quanto eu faço, eu preciso fazer de uma forma que Deus receba a honra, que Deus receba a glória. Tudo quanto eu faço, irmãos, eu preciso perguntar para mim mesmo: será que Deus está recebendo a honra e a glória? Se eu falo, será que Deus está recebendo a honra e a glória no meu falar? Se eu trabalho, será que Deus está recebendo a honra e a glória pelo meu trabalho, pela minha família, pelos meus bens, pelas minhas amizades? Por tudo, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa vida foi resgatada pelo Senhor, comprada pelo sangue de Cristo Jesus, não mais para que eu viva a minha própria vontade, mas que a vontade do Senhor se manifeste na minha vida. E a vontade do Senhor para se manifestar na minha vida, eu preciso ser santo. Levítico capítulo 11, versículo 45, segunda parte: portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. O mandamento do Senhor para cada um de nós é que vivamos em santidade. É que nós possamos buscar santidade do Senhor para as nossas almas. É que nós possamos nos encher, irmãos, com aquilo que é de Deus. E quando nós preparamos a nossa vida, arrancamos do nosso coração o pecado, a Bíblia nos diz que o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor é derramado sobre cada vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus, vem uma nova existência, uma nova alegria. A nossa vida passa a ter sentido, a nossa vida passa a ser alegre, porque temos a graça do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo de Deus também é derramado na nossa existência para nos dar força para continuarmos em frente, para continuarmos cada dia mais buscando a presença dEle. Quando nós recebemos, amados, a presença do Espírito Santo de Deus, é como se uma força extra fosse colocada dentro do nosso coração. É a força do Espírito de Deus, é o mover do Espírito. Ele é como um dínamo dentro da gente que gera energia que nos dá condições para irmos em frente, para não nos deixarmos abater com as situações. Nós não estamos isentos, amados. Nós não estamos isentos. Nós vamos passar por dificuldade no nosso dia a dia. Vamos passar sim. Vamos encontrar dias mais tristes, dias mais alegres. Vamos chegar na nossa residência, talvez encontrar uma situação que não nos agrade, no trabalho, com as amizades. Alguém vai nos ofender, nós vamos errar em algum ponto. É assim mesmo a vida da gente. Porque estamos vivendo neste corpo, neste mundo, mas quando nós abraçamos a Cristo Jesus, quando eu me adequo, quando eu quero viver a vontade do Senhor, o Espírito que é derramado dentro do nosso coração, esse nos dá uma alegria que não se acaba, uma satisfação que não se acaba, um prazer em viver que não se acaba. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas nós vamos em frente, passamos por sobre elas, pisamos sobre as dificuldades, porque temos o Espírito Santo de Deus dentro do coração. Precisamos entender essa verdade, amados. Nós não podemos brincar de sermos servos do Senhor. Com Deus é tudo ou nada. Com o Senhor é desse jeito. É tudo ou nada. Ou você abraça o Senhor e vive Deus 100%, ou não abraça e não vive Deus. É sim ou não. É preto no branco, como diz. É preto no branco. Sim ou não. A palavra já nos diz sim, sim, não, não.
esse seja o nosso proceder, o nosso falar. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando eu amo o Senhor, eu tenho que me jogar de cabeça. Tenho que me jogar de cabeça, irmãos. Eu não posso me preocupar com aquilo que vão falar de mim, o que vão achar de mim. Eu preciso me preocupar com aquilo que Deus vai falar de mim, o que Ele vai achar de mim, porque eu fui chamado para viver no reino da luz, no reino da luz. Portanto, amados, busquemos a Deus. Amém? Busque a Deus. Procure fontes que possam te alegrar o coração, que possam te edificar. Converse com pessoas que te edifiquem, assim já diz o salmista, que devemos conversar com pessoas que nos edificam. Que tenhamos no coração, irmãos, um coração quente, a presença do Espírito Santo, que faz jorrar da nossa boca uma palavra quente, uma palavra agradável, uma palavra de peso, uma palavra de transformação, uma palavra de restauração àqueles que necessitam. No reino de Deus não tem servos pequenos nem grandes, tem filhos, servos. O Senhor te vê, minha irmã, como me vê. O Senhor te vê, minha irmã, igual a mim. Ao seu Júlio, como vê a mim. O Senhor não faz acepção, não tem maiores ou menores. O Senhor te usa de uma forma, me usa de uma forma, mas o Senhor te ama tal qual me ama. E nós precisamos ter essa consciência aqui dentro da cabeça, gente. Porque o inimigo, ele quer roubar essa verdade da nossa vida. Mas quando nós santificamos a nossa vida, quando nós ouvimos o mandamento do Senhor, sejam santos, pois eu sou santo. Sejam santos, pois eu sou santo. É o passo inicial para que eu entenda isto, eu entenda a vontade do Senhor e seja guiado por Ele. Irmãos, a santidade é um mandamento do Senhor. Também é uma qualidade do povo de Deus. Se é povo de Deus, é santo. É produzida pelo conhecimento do Senhor e da palavra. E também é para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Vivamos para a honra e para a glória de Deus. Vivamos para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Senhor, nós te glorificamos, meu Senhor Jesus. Nós te glorificamos pela revelação da tua palavra, porque nós entendemos que fomos comprados, lavados, purificados para vivermos separados desse mundo, Senhor, separados para a tua honra e para a tua glória. Que tu venha nos aquecer o coração, Senhor, com teu Espírito, para que nós possamos sentir prazer na tua presença, alegria na tua presença. Vivamos segundo o teu Espírito, Senhor. Que tu venha nos guiar, venha nos dirigir, venha nos orientar, venha nos envolver, para que nós possamos ter experiências cada dia maior contigo, Pai eterno. Oh Deus, sobre esses que aqui estão, eu quero declarar a tua bênção, Pai eterno. Oh Senhor, que cada um tenha experiência contigo, que cada um, Deus, tenha o seu coração sensível à tua voz, que busque, Senhor, ser santo como tu és santo. Busque aquilo que é lá do alto e coloque, oh Deus, as suas vidas na luz, porque tu és o Deus da luz. Oh Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre esses e clamar, Senhor, que tu venha nos envolver, Pai, e usar-nos na tua obra, segundo o teu querer, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Aleluias. Oh, glória ao nome santo de Deus. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.